Senhor Jesus a você que chegou agora há pouco nessa igreja. Todos vocês são muito bem-vindos. Como é bom a gente estar aqui numa quinta-feira. Como é bom a gente poder ter a liberdade de vir à casa do Senhor, receber dEle, adorar Ele, ser abençoado por Ele, receber uma palavra da parte do nosso Deus. Quem diz amém por isso? Olha, irmãos, essa semana eu comecei a visitar algumas memórias e da viagem que eu fiz a Jerusalém, a viagem que eu fiz a Israel no começo do ano, né? Fevereiro eu estive em Israel e a igreja sabe, foi a igreja que me enviou, fui fazer um curso lá, fazer umas aulas de campo. E eu estava lembrando, e eu peguei meu telefone, aconteceu algo pela primeira vez comigo, né? Meu telefone, a memória é 256, eu lembro que eu saí daqui com 90. E chegou um dia lá que eu tinha estourado a memória do meu telefone, não estava filmando mais, não estava salvando mais nada, porque de tanta foto que eu tirei, de tanto vídeo que eu fiz, né? E eu estava relembrando essas fotos, eu estava relembrando aqueles dias que eu passei lá, que eu fui tão ministrado pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu lembrei também que eu tinha trazido apenas uma palavra que o Senhor tinha me dado lá em Israel, que foi uma palavra que eu ministrei aqui, que eu dei o tema da mensagem, chegou a sua vez. Eu não sei se você estava aqui quando eu ministrei essa palavra, já tem alguns meses, que eu falei sobre o coxo, o paralítico no tanque de Betesda, que Jesus chegava, passava com a família dele todos os anos e via aquele homem, mas um dia Jesus entra lá com o objetivo de curar aquele homem. Quem lembra dessa palavra que eu ministrei em Betesda? Bom, tem muitas pessoas aqui, né? E revisitando essas memórias, eu estava vendo, e logo no primeiro dia que a gente chegou na expedição, nós fomos visitar a cidade, a chamada Cidade de Davi, e ali a gente visitou um lugar que foi muito especial porque é um achado muito recente em relação a tudo que já foi encontrado lá. E eu disse, cara, eu vou pregar sobre isso pro povo. Eu vou pregar sobre Siloé. O tema da mensagem hoje é Siloé. Se você tiver aí, né, tem uma arte muito bonita. Siloé, que essa palavra está registrada lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 9, né, vai relatar o que foi que aconteceu no tanque de Siloé. Se você é crente há muito tempo, se você conhece a palavra, se você já vem para a escola bíblica, eu tenho certeza que você conhece essa história. Do cego que foi curado onde? Em Siloé, né? Só que tem alguns detalhes aqui que eu quero trazer para você. Quero trazer para você também, quero compartilhar com você algo do que eu vivi lá naquele tempo, né? Mas o tanque de Siloé, ele traz para mim e para você uma mensagem muito, mas muito especial. João capítulo 9, a partir do versículo 1, né? Eu vou fazer a leitura hoje na versão século 21. Você está aqui, irmão, em nome de Jesus? Vamos lá. João capítulo 9, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com a saliva e aplicou-lhe sobre os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Quem diz amém por essa palavra? Ele foi, lavou-se e voltou o quê? Enxergando e voltou vendo. Jesus andava pelas ruas de Jerusalém, Jesus andava pelas ruas da Cidade Baixa, quando de repente ele vai passar pelo tanque de Siloé, vai passar pelo caminho e vai encontrar um homem, como o texto nos diz, cego de nascença. Isso é importante demais você saber disso. Que o cara, ele era um cego de nascença. Não era uma cegueira adquirida, não. Ele nasceu com aquela cegueira, né? E relata o texto que Jesus vai mandar ele se lavar no tanque de Siloé. O tanque de Siloé,
era uma grande piscina para que eu e você a gente possa ter um entendimento. Eu tenho aqui uma gravura, a gravura 1 do tanque de Siloé. Tá aqui. Aqui é o seguinte, irmão, quando você chega lá, tem essas placas informando, e tem a gravura 2, que é mais ou menos como era o tanque de Siloé no tempo de Jesus. Olha, tá dando para enxergar, tá dando para entender? Né? Então você tem aqui uma grande piscina, a muralha aqui atrás, essa muralha aqui, esses muros que a gente vê hoje, né? Tem uma figura do muro aí, se você tiver uma foto do muro, não, é a próxima, é um muro, uma foto do muro que tiver aí. Pronto, esse muro que a gente vê muito, né? Eles foram destruídos e foram reconstruídos. Esse daqui que a gente consegue ver é do tempo dos otomanos. Saladino foi quem construiu, Saladino o Grande foi quem construiu esse último muro, que é o que nós vemos lá, né? Mas se você voltar para a gravura 1, né? Gravura 2, na verdade, gravura 2 é como era esse tanque de Siloé no tempo de Jesus. Ela é chamado de Mixvah. Ele era essas piscinas que os judeus usavam para a purificação antes de chegar no templo para adoração. Hoje, não mais. Muito, muito pouco hoje. Mas no tempo de Cristo, você tinha lá os judeus, os essênios que viviam no deserto, e eles tomavam um banho no mínimo 2 vezes por dia, antes de fazer as suas orações. E era costume desses judeus essênios, né, se banharem, como também outros que vinham das peregrinações e tinham que fazer uma lavagem no seu corpo para poder adorar no templo. Sabe como é o nome disso, irmão? Religião. Amém, irmão? Você está aqui? Religião, né? Mas aí, essas piscinas, elas eram públicas, e se você tivesse muita grana, né, naquela época, você também poderia ter uma em casa. Facilitava porque você já saia de casa tomadinho o seu banho, arrumadinho, e ia louvar a Deus, como a gente está aqui hoje, né? Então, essas piscinas, elas eram usadas para purificação, e Jesus está passando por lá, e vai dar uma ordem àquele homem, que ele era o quê? Ele era um homem cego de nascença, né? Por que isso é tão importante? Eu estou trazendo essas figuras para vocês. Por quê? Olha como são as coisas. Porque até o ano de 2004 foi o ano onde o tanque de Siloé, a piscina de Siloé, ela foi encontrada e foi registrada. Então, até 2004, a única forma que tinha-se do tanque de Siloé era a Bíblia, porque não tinha nenhum registro. Mas em 2004 foram escavados e foi encontrado o tanque de Siloé. Tem um pequeno vídeo aqui de 10 segundos para você ver como é que está hoje. É o vídeo 1, eu acho, que é as escavações. É isso daí, pronto, ó. Isso daqui, irmão, era onde era o tanque de Siloé, onde eles estão escavando hoje. A gente vai ver isso daí ao vivo. Quem vai? Amém. Vamos ver isso daí ao vivo, né? Então, esse daqui é o tanque de Siloé hoje, 2004. Enfim, mas o que é que isso prova? Muita coisa. Porque nós criamos por fé na Bíblia, mas agora a história e a arqueologia estão comprovando mais uma vez os fatos bíblicos. Quem diz amém por isso? Estão comprovando mais uma vez os fatos bíblicos. E é interessante, né? É interessante demais essas obras de escavação, essas obras que vão encontrando tantos tesouros. E tem que ser com muita calma. Olha, essas escavações, a Jerusalém do tempo de Jesus está hoje a 7 metros abaixo do solo do que é Jerusalém hoje. Então, veja bem, Jerusalém no tempo de Jesus, 7 metros do que é Jerusalém hoje. De tanta destruição e reconstrução que houve nessa terra. Então, é uma terra muito castigada. 2004 eles começam a fazer a obra, a limpeza do tanque de Siloé. Mas em 2007, eu tive a oportunidade de ter aula com um professor lá, que ele foi o arqueólogo-chefe de todo Israel durante os últimos 30 anos. Ele se aposentou há poucos anos atrás. E ele que foi que fez essa descoberta. Só que em 2004, o tanque de Siloé. 2007, 3 anos depois do tanque,
ele conta que estava, como se fosse, para a gente poder entender, como se fosse a Casal de Jerusalém. Não é mais Casal, né? É BRK. Só que eles cavam e tapam. Aqui, vamos lá. Enfim. Aí, a Casal lá, dos caras lá. Em 2000 foi passar uma tubulação de esgoto. E o professor Eli estava no sítio arqueológico quando a escavadeira deu uma pasada lá. E ele ouviu um barulho diferente. Foi um barulho diferente de uma rocha diferente. Bate. O cara bate de novo. Na terceira vez ele se para. Porque tem alguma coisa aqui embaixo que é diferente. Então para tudo, chama o time de arqueologia. O time de arqueologia entra em campo. E eles começam a escavar. Irmãos, sabe o que foi que eles descobriram? Em 2007, eles descobriram um caminho, diga assim, um caminho. Esse caminho-chave, que ligava o tanque de Siloé até a entrada, até uma das entradas do templo. Quem diz amém por isso? Tem aí a gravura 2. Embaixo, eu tirei essa foto. Passa outra gravura, acho que é a gravura... Isso, essa daí. Dá para aumentar? Dá não, né? Porque aqui fui eu que tirei a foto, não foi a Ariana. Aí não ficou. Esqueci de ligar o flash. Não sei se você tá... Pronto, joia. Aqui, piscina de Siloé. Aqui, caminho. Dá para descer um pouquinho mais? Aqui um caminho. Tá vendo aqui? Caminho. Desce, dá para voltar a foto? Dá para voltar? Dá para aqui. Lá em cima está aqui, pronto, deixa assim. Caminho. Esse caminho foi descoberto. Onde vai dar nas portas do templo. Esse achado foi fantástico. Tem aí um vídeo. Esse caminho está fechado hoje. Esse caminho não está aberto. Esse caminho está fechado. Só que nessa excursão que nós fomos, a gente, como estava com um professor que descobriu, ele tinha a chave, a gente entrou e eu gravei aqui um caminho para você ver a importância desse caminho. Irmão, esse caminho aqui, ó, está tudo fechado. Esse caminho eu fiz. E esse caminho, assim, pedra por pedra, comprovação, essas pedras são do templo de Jesus. Jesus passou por esse caminho. Jesus passou por esse caminho. Aqui é certo. Certo demais. O Senhor passou por esse caminho. E o caminho que Jesus passa nunca será o mesmo, porque o Filho de Deus passou, deixou o seu legado, deixou o seu poder, deixou a sua transformação. E Ele continua caminhando no nosso meio para transformar a nossa vida, para transformar a nossa cidade, para transformar a nossa história, para transformar a nossa família. Esse caminho está fechado. Mas Ele liga o tanque de Siloé à entrada do templo. Pastor, e aí? E aí, meu irmão, que isso se encontra com a palavra de Deus. E aí que isso se encontra com a história que está narrada aqui no Evangelho de João. A probabilidade aqui é altíssima. Jesus cruzou o caminho de um homem cego de nascença. Não operou um milagre, como se milagre fosse comum, né? Não operou, ele operou um milagre extraordinário que já era, né? E esse caminho é de uma riqueza muito grande. Mas veja como são as coisas. Jesus está passando, tem um cego, aí os discípulos vão perguntar: quem pecou, mestre? Foi ele ou os pais para ele ter nascido cego? Irmão, você conhece gente assim? Sempre quer colocar a culpa em alguém de algo que está acontecendo? Por o que os discípulos queriam fazer. A culpa foi de quem? Foi dele ou foi dos pais? Porque ele nasceu cego. Quem cometeu o pecado? Porque existia um entendimento na época, qual era? Qual era o entendimento na época? Se uma pessoa nascesse com uma deficiência, foi porque os pais pecaram no momento que aquele filho estava sendo gerado na barriga da mãe. E os discípulos vão dizer assim: quem foi que pecou? Aí Jesus vai dizer o quê? Não foi nem o pai, nem a mãe, e nem foi ele. Ele nasceu desse jeito para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele. Só que eles não estavam vendo a manifestação da glória de Deus, mas eles iriam ver. Não só ele, mas também aquele homem cego de nascença iria ver, iria enxergar. Iria enxergar. Aí Jesus diz assim: é para que a glória de Deus seja manifesta.
O texto vai dizer, é o texto, a parte que nós lemos. Jesus foi, cuspiu no barro. Cuspiu onde, irmão? Cuspiu no barro. Fez lá aquela massa. Colocou nos olhos do cego. Colocou nos olhos do cego. E disse assim, agora vá no tanque de Siloé. Se lave. E o texto diz, ele foi, mas ele volta o quê? Enxergando. O cego que Jesus cura lá em Jericó, o Bartimeu, ele não era cego de nascença. Foi uma cegueira adquirida, por conta do pai, general Timeus, furaram os olhos dele. Mas esse cego aqui, ele vai nascer cego, não foi adquirido. Aí Jesus vai fazer algo muito, muito além para a cabeça daqueles discípulos e de todos aqueles que lá estavam. Porque o que foi que Jesus fez? Jesus vai, naquela cura, vai remeter o ato da criação de Deus. Diga assim, Jesus, nessa cura, estava criando. Ele vai criar. Porque lá no Gênesis, Deus vai criar o homem, de onde, irmão? Vai criar de onde? Do barro. Do barro. Deus cria o homem do barro. Jesus vai cuspir onde? No barro, meu irmão. Vai fazer ali aquela massa e vai colocar nos olhos daquele cego. O que era? O que Jesus estava fazendo? Criando algo que não existia. Criando algo que não existia. A matéria-prima da criação do homem foi o barro. E o barro foi criado por quem? Pelo próprio Deus. Existia homem? Não, não existia. Existia, a Bíblia não vai dizer, mas tenha certeza de uma coisa. Não existia naquele homem, não podia existir. Ele poderia ter nascido sem um globo ocular. Ele poderia ter nascido sem a íris do olho. Ele poderia ter nascido sem... Eu não sou oftalmo. Mas poderia ter nascido com tanta coisa faltando, algo faltava naquele homem. Porque Jesus vai criar algo que não existia a partir do que ele havia criado lá no Gênesis. O que Deus criou no Gênesis, o homem, a partir do barro. Jesus vai cuspir no barro e vai colocar barro nos olhos daquele homem. É assim, está faltando algo, mas estava até agora. Receba a matéria-prima da minha criação. Receba esse barro nos seus olhos, porque da mesma forma que eu criei lá no Gênesis, eu estou criando hoje para você. Da mesma forma que Deus fez ontem, Ele é poderoso para fazer hoje na sua vida. Da mesma forma que Deus operou um milagre ontem, Ele é poderoso para operar um milagre hoje na sua vida. Da mesma forma que Ele operou uma transformação ontem, Ele é capaz de operar hoje na sua vida. A partir do barro, tome barro no olho. Agora vá e lave-se no tanque. Agora vá e lave-se no tanque. Vá. Vai e lave-se no tanque. Olha a ordem que Jesus diz. O barro aqui foi a essência. Aquele contexto estava manifestando que Jesus ele era o Messias. Aquele contexto, aquele milagre estava manifestando que Jesus ele era o quê? O Messias. De duas formas. Duas formas. Primeiro, porque Siloé, o texto nos diz que Siloé significa o quê? O enviado. Diga assim, o enviado. Siloé significa o enviado. E quem é o enviado de Deus mesmo? Jesus. Jesus. Vá e lave-se no tanque do enviado. Sabe quem é o enviado das nações? Jesus. Sabe quem é o enviado de Deus para tirar o pecado do mundo? Jesus. Sabe quem é o enviado de Deus para trazer ano para a nossa vida? Jesus. Sabe quem é o enviado de Deus para caminhar conosco diante das tempestades da nossa vida? Jesus, o enviado da parte de Deus. Jesus, o Messias. Jesus, aquele que está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. O nome do tanque era o quê? Enviado. Jesus disse assim, vá lá e lave.
Aquele tanque apontava para o próprio Jesus. Outra coisa que estava acontecendo aqui de muita importância. E o texto vai nos dizer, se você ler comigo, você vai ler comigo aqui, irmão. Você vai a partir do versículo 13, né? O cara, no versículo 7, acompanha comigo, ó, o versículo 7, aqui, ó, versículo 7, o cara já estava enxergando, sim ou não? Estava enxergando. Aí, vamos lá. Aí, no versículo 13, os fariseus, ele vai ser levado aos fariseus, porque ele foi curado. Ele foi curado no sábado. Aí, olha o que o texto vai dizer. Versículo 13. Ocorreu que levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado. E o dia em que Jesus, era sábado, o dia em que Jesus fez barro e abriu os olhos. Os fariseus também lhe perguntaram como ele passara a enxergar. Ele lhe respondeu: ele aplicou o barro sobre os meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. Por isso alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Olha, fazer o que, irmãos? Tais sinais. E houve divisão entre eles. E voltaram a perguntar ao cego, né? Ao ex-cego: que dizes a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O homem respondeu: ele é o quê? Profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora cego e passara a enxergar, porquanto não chamaram os pais. Olha o que vai acontecer. Algo importante demais. Algo importante demais. Os fariseus estavam se recusando a acreditar no milagre. Colocaram primeiro a religião. Hoje é sábado, ele não podia ter curado você. Quando eles sabiam que para fazer o bem, a lei poderia ser quebrada. Fazer bem ao próximo. Aí eles vão dizer assim: ainda não acreditamos que ele era cego de nascença. Chama os pais. Se você ler quando chegar em casa, os pais vão dizer assim: esse é nosso filho. Esse é nosso filho. Mas ele era cego mesmo de nascença. Os pais vão ficar com medo de dizer. Vão ficar com medo de dizer. Aí o pai vai assim: pergunte a ele. O cego não era ele? Pergunta a ele. Ele já é maior de idade. Ele que se vira para lá. Aí o cego vai dizer assim: olhe, se ele é profeta, para mim ele é profeta. Se para vocês não é profeta, não me interessa. Uma coisa sei: antes eu era cego e agora eu posso ver. E quem fez esse milagre foi um homem chamado Jesus. Ele tinha ouvido a voz de Jesus, ele não tinha visto Jesus até agora. Não tinha visto Jesus. Sabe o que tem aqui de central para você poder entender, de tão importante nisso? Primeiro, revela, o tanque de Siloé apontava para o próprio Jesus. Entenda, a profecia do Antigo Testamento dizia que o Messias, irmão, arrepiou agora, que o Messias, ele traria vista aos cegos. E não era somente o cego espiritual, o cego no físico. Porque acreditava-se que quando o Messias viesse enviado da parte de Deus, ele curaria cego, não de cegueira adquirida somente, mas de cegueira de nascença. Esse era o sinal. O Messias, quando ele vier, ele vai abrir os olhos do cego. E o que foi o que Jesus fez? Abriu os olhos do cego. Jesus abriu os olhos do cego, abriu os olhos do coração daquele homem, abriu os olhos do meu coração, abriu os olhos do seu coração, abriu os olhos para a nossa vida, para nós termos a vida de Deus. Olha que coisa, que fato importante. Vai lá para ser um tanque de Siloé, enviado. E quem foi que mandou? O próprio Messias, que fez o quê? Que abriu os olhos do cego. Aí por isso que os fariseus endoidaram, irmão. Os fariseus enlouqueceu. Não pode, não pode. Pode, ele é um enviado da parte de Deus. E aí vão arguir aquele homem, vão chegar para ele, vão dizer quem é, quem foi, não foi. Aí versículo 35, Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado do templo. E encontrando, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhe disse: tu já o viste. Ele estava olhando para ele. Tu já o vistes, e é ele quem está falando contigo. E disse o homem:
eu creio, Senhor, e o adoro. Eu creio, Senhor, eu creio. Sabe o que é necessário, irmão, para que mudanças aconteçam na sua vida? Você crê em Jesus. Sabe o que é necessário para que transformações ocorram na sua família? É você crer que Jesus ele tem o poder de transformar a partir de você. Transformar você, transformar sua esposa, transformar seus filhos, transformar seus pais, transformar as circunstâncias. Se as circunstâncias não forem transformadas, ele vai dar força para você enfrentá-las. Eu creio em Jesus hoje, eu continuo crendo em Jesus hoje. Eu continuo crendo em Jesus, eu continuo crendo nos milagres, eu continuo crendo na transformação. Eu continuo a crer que Deus, Ele continua com o seu poder agindo em nossa vida. Tem pessoas que podem sair dessa noite, desse lugar, de posse do seu milagre. De posse do seu milagre, de posse da sua cura, de posse da sua resposta. Por quê? O enviado de Deus está aqui através do Espírito Santo. Quem crê? Você pode aplaudir a Jesus aí, meu irmão? Pode aplaudir a Jesus? Perguntaram para você, rapaz, você não enxergava nem um pouquinho? Você não enxergava nem um pouquinho? Não, enxergava não. Não enxergava nada. Não sei o que eu tinha no olho, isso aqui não sei nem se tinha olho. Irmão, só sei que agora, antes eu era cego e agora eu posso ver. Dá para você imaginar aqui como estava o coração daquele homem. E da mesma forma que ele estava alegre, como os religiosos da época queriam abafar a alegria daquele homem. Como os religiosos da época, como a religião queria tirar a alegria em nome de um fardo criado por homens. Porque a religião é assim, irmão. É ou não? É, irmão. Religião é isso. Religião é isso, irmão. Tem coisas que a gente precisa parar e analisar na nossa vida. Se a gente está seguindo uma religião ou se a gente está seguindo Jesus. Porque a religião, ela pesa. Jesus tira o peso. A religião afasta. Jesus diz o quê? Venham a mim. Venham a mim. Do jeito que você está. Do jeito que você está. Aqueles homens não acreditaram, quiseram abafar, mas não teve jeito, irmão. Mas não teve jeito. Jesus, lembra que eu falei que Jesus fez um milagre no outro tanque de Betesda. Em Betesda foi um paralítico que foi curado. Sim ou não? Em Siloé foi um cego que foi o quê? Curado. E agora eu quero que você, para a gente começar a caminhar para o final dessa palavra, eu quero que você entenda aqui um contexto entre 3 pontos, que eu aqui anotei para você. O que é que tem a ver Davi, Jesus e o tanque? Diga assim, Davi, Jesus e o tanque. Cerca de 1000 anos antes de Jesus, Davi era rei em Jerusalém. Só que Jerusalém, ela é uma cidade alta, uma cidade muito alta. Fica no monte. E quem habitava em Jerusalém era um povo chamado Jebuseus. Era um povo forte, que acreditavam na força das muralhas que cercavam Jerusalém. Davi iria tomar Jerusalém. Só que os Jebuseus, eles estavam lá na Jerusalém, fortificada, que fica em cima de um monte, uma posição estratégica, muito difícil de ser tomada. Eles achavam que Davi teria que transpor os muros, e era quase impossível na visão deles. E os Jebuseus, lá em 2º livro de Reis, capítulo 5, versículo 6, os Jebuseus vão zombar de Davi. E vão dizer assim: Davi, você está vindo aí com seu exército para querer tomar a nossa cidade? Nós vamos colocar cegos e coxos para vigiar a nossa cidade, porque você não vai ser capaz de transpor cegos e coxos. É a pessoa que afronta? Davi escuta aquilo, só que Davi era um homem que
ele tinha o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo, quando ele vem, ele também vem com forma também, sabe de quê, irmão? De discernimento. O Espírito Santo, ele vem com discernimento para ampliar também a nossa visão. Aí Davi diz assim, eles estão achando que eu teria que transpor o meu exército, não tem como transpor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou por baixo. Foi interessante que nessa viagem, tem aí um videozinho daquele... Irmão, eu sou claustrofóbico. Eu era. Até para me fazer ressonância, irmão, eu tenho testemunho para dar de ressonância que eu consegui fazer. Nessa viagem, a gente teve uma hora que o guia disse assim, quem tiver problema de claustrofobia, não venha nesse trajeto que nós vamos fazer. Tem aí 10 segundos, eu botei que eu... Irmão, olha, isso daqui, de baixo. Olha para aí. Tudo fechado. Debaixo da cidade de Davi. Esse caminho daí, ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo ali? Viu ali no final tinha uma plaquinha, não, porque ali tem uma vala que parece... Eu não me lembro, é coisa de 20 ou 30 metros de profundidade. Caiu, já era. Tudo isso está debaixo da Jerusalém antiga, você viu aí? Esse foi um dos caminhos, e aí é onde ele diz, a grande probabilidade desse ter sido um dos caminhos que Davi passa com seu exército para conquistar o quem? Quem? Jerusalém. Esses caminhos. Eles achavam que ele ia por cima. Davi foi por baixo, entrou com seu exército, conquista Jerusalém, livra Jerusalém dos jebuseus, conquista a cidade. Amém, irmãos? Amém? Só que Davi ficou com o ego ferido. Davi vai dizer o seguinte, depois que ele conquista, e que o povo começa a chegar, Davi vai dizer assim, todo cego e todo coxo não pode subir para adorar, e se vocês encontrarem cego e coxo, passa a espada, que eu não quero ver cego e coxo andando na minha cidade. Leia 2 Samuel, chocante, né, irmão? Chocante, né? O grande rei Davi, não quero conversa com cego e nem quero conversa com coxo, porque ele foi insultado, mexeu com o ego do homem. Cego e coxo, não quero conversa. Os jebuseus disseram que eles iam tomar conta da cidade, agora não quero nem conversa. O bichinho não tinha nem culpa. Davi manda matar. Passam-se 1000 anos. Jesus é da descendência de quem? Jesus é da descendência de quem, irmãos? De Davi. Passam 1000 anos, mais ou menos. O verbo se fez carne, começa a habitar entre nós. O Filho de Deus, o Filho de Deus vivo, se fez carne, começa a habitar entre nós. Jesus nasce, Jesus cresce, desenvolve seu ministério. Quando Jesus está chegando em Jerusalém, ele vai curar em Betesda um coxo. Jesus cura em Betesda um coxo. Jesus chega em Jerusalém, passa em Siloé, vai curar um cego. O coxo que Davi rejeitou, Jesus abraçou. O cego que Davi rejeitou, Jesus abraçou. O que é que tem a ver Davi, Jesus e Siloé? Davi é aquele enviado de Deus, o rei, escolhido, o homem segundo o coração de Deus, mas cheio de pecado. Quando era para abraçar os oprimidos, repeliu. Veio quem? Jesus, o Filho do Deus vivo. Na hora de que não podia nem chegar perto, porque a lei dizia que não podia tocar no cego ou no coxo, porque eles eram doentes e ficariam, quem tocasse ficaria impuro. Jesus diz o quê? Venham para mim. Aquele que Davi rejeitou, Jesus abraçou. Aquele que um homem rejeitou, o Senhor diz assim, venham, eu sou a resposta para você, eu sou a cura para vocês, eu sou a cura. Esse cego foi um, aquele coxo foi outro, dentre tantos outros que Jesus curou de cegueira, dentre tantos outros que Jesus curou de paralisia. Davi, Jesus e o tanque. Quem sabe você pode ter chegado aqui ouvindo muitos Davis no seu dia, ou ouvindo muitos Davis durante a sua vida, dizendo, sabe o quê?
você não presta para nada, você não vai dar para nada, não adianta você estudar, porque você nunca vai crescer, não adianta você ter a sua empresa, porque ela nunca vai prosperar. Sabe que palavras são essas? São semelhantes a palavras de Davi com o coração cheio de ódio. Mas aí, essa palavra não vai encontrar lugar no seu coração. Sabe por quê? Porque você não tem que ouvir essas palavras, você tem que ouvir a palavra de Jesus. Eu sou enviado, vá, lave-se no tanque. Quando lavou no tanque e voltou enxergando. Jesus, quando chega assim para aquele coxo, diz assim: você quer ser curado? Você quer ser curado? Então levante, tome a sua maca aí, ó. Vaza, meu irmão, e anda, bora para cima. Quais foram as palavras que você ouviu e quais são as palavras no qual você está guardando no seu coração? Palavras de Davi: Senhor, entrego a ti, entrego no teu altar. Vou lavar o meu coração no teu tanque e vou voltar enxergando, e vou voltar diferente, Essas são as palavras que você tem que guardar. Essas são as palavras que você tem que guardar. Essas são as atitudes que você tem que guardar no seu coração. Foi necessário aquele homem cego fazer a parte dele. Você está fazendo a sua parte. Você veio, você está ouvindo a palavra. Seu coração está aberto. Agora, a grande questão é: como é que você vai sair daqui? Porque aquilo que Davi rejeitou, Jesus aceitou. Qual é a sua limitação que você tem colocado diante de você para você chegar a Cristo? Qual é a limitação que você tem colocado diante de você mesmo que está impedindo você de chegar a Cristo? Ah, pastor, minha vida está muito troncha. Minha vida está muito errada. Deixe primeiro eu colocar minha vida em ordem e depois eu vou abrir meu coração para Jesus. Está errado, querido. Não é assim. Você nunca vai conseguir colocar sua vida em ordem desse jeito. Sabe como é que você tem que vir? Do jeito que você está. Mateus capítulo 15 tem uma passagem fantástica, no qual Jesus estava na região próxima a Jerusalém, e levaram a Jesus toda sorte: cegos, paralíticos, doentes, enfermos, endemoniados. E o texto vai dizer assim: e Jesus curou a todos. Numerosas multidões, mancos, coxos, cegos, mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. Ele os curou. Esse é Jesus. Depositaram ele lá. Bora, vamos deixar. Irmão, entra na história comigo. Eu acho massa essa história. Acho arretado essa história. Alguém vai deixar um irmão que é cego puxando pela mão assim: 10 para as 5 eu volto para pegar você. Quando o que deixou está no caminho, está de encontro com o irmão vindo, andando, clamando, agradecendo a Deus, porque os olhos dele foram abertos. Foi o que aconteceu. O homem chamado Jesus, que você me deixou, ainda bem que você me deixou nos pés dele. Porque nos pés dele, do jeito que eu estava cego, hoje eu estou enxergando. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que foram carregados, puxados, porque não andavam, foram colocados aos pés de Jesus. E quem vai buscar 10 para as 5 da tarde, está no caminho e encontra, caminhando, aquele que antes era o quê? Aleijado, manco, está andando no seu perfeito estado. Está andando. Ei, irmão, você está andando. O que foi? O que foi isso? Ainda bem que você me deixou nos pés do homem chamado Jesus. Cheguei paralítico, cheguei manco, cheguei aleijado, estou voltando andando. Você pode ter chegado aqui entristecido, cansado, sobrecarregado. Sabe como é que você vai voltar para sua casa hoje? Em nome de Jesus, sabe como é que você volta? Pleno. Sabe como é que você volta para casa hoje? Cheia de Deus. Cheguei aqui triste, cheguei aqui depressiva, cheguei aqui cansado, meu Deus, sabe como é que você vai sair daqui? Dando glória a Deus. Se alegra, crente, se alegra, igreja, se alegra, igreja. Fica de pé, igreja, fica de pé. Fica de pé para a gente adorar esse Jesus. Meu nome É esse Jesus, ó. É esse. É esse Jesus.
essa palavra aqui hoje. Davi queria os perfeitos. Sim ou não? Manco para lá, coxo para lá, cego para lá. Leproso nem podia estar, né? Já eram excluídos desde antes. Nem podia. Davi queria os perfeitos. Mas Jesus ama o imperfeito, cara. Jesus ama aquilo que o mundo diz que é imperfeito. Jesus ama. Aquilo que o mundo diz não tem jeito, Jesus diz assim: deixa comigo. Eu fui quem o criei do barro. Olha para aí. Está faltando o que nele? Está faltando o que? Está faltando um ajuste nas emoções? Tome barro em você. Fala um tanque de Siloé. Aqui nessa noite é Siloé, irmão. O barro já foi lançado. Sabe o que é o barro nessa noite? É a palavra. Diga assim: a palavra. Essa palavra que eu ministrei sobre a sua vida. Essa palavra que eu ministrei sobre a sua vida hoje simboliza o barro. E sabe o que significa o altar hoje? É o tanque de Siloé. É onde você vai dizer assim: Senhor, eu preciso da tua ação na minha vida. E quer saber? Eu recebi o barro. Agora eu preciso que o Senhor me cure. Não estou falando só de cura física não, irmão. É muito além. Quem está aqui? Estou falando das suas emoções. Eu estou falando do seu espiritual. Eu estou falando de crise do pânico ir embora. Eu estou falando de crise do pânico ir embora. Eu estou falando de insônia ir embora. Eu estou falando de um complexo de inferioridade ir embora hoje. Quem crê recebe, quem não crê fica do jeito que está. Eu estou falando de gente doente da sua enfermidade física. Chegou aqui doente e sai daqui curado. Eu creio nisso, irmão. Olha. Eu creio nisso. Eu estou falando de mulheres que chegaram aqui nessa noite, inférteis, são casadas, não geram filho, e você sair daqui semelhante a Ana, que Ana ouviu do Eli assim: vá minha filha e seja feito conforme a tua vontade. Eu creio nisso nessa noite, eu creio nisso. A palavra que eu prego, a palavra que eu ministro é poderosa para quebrar cadeias. E não porque sou eu não, é porque é a palavra de Deus. E sabe o que é que vai fazer com que isso aconteça? A sua fé. É a sua fé que faz. Eu não tenho poder de fazer nada. Mas Deus me deu algo nas minhas mãos. Sabe o que foi hoje? Uma palavra profética para quem crê. O que é que você precisa lavar no tanque de Siloé hoje na sua vida? O que é que você precisa? Eu tenho algo para lavar no tanque de Siloé. Eu tenho. Quem tem aqui? Quem tem aqui? Quem tem aqui? Eu não vou nem te chamar aqui na frente, irmão. Eu não vou nem te chamar aqui. Não, eu vou te chamar aqui na frente. Ele não foi. O cego não foi. O cego fez um caminho. Ó, aquele caminho que eu mostrei para você, que liga Siloé à porta do templo, são 700 metros. Quantos metros são? 700 metros. Eu tenho um vídeo no meu telefone de 5 gigas que eu gravei. O meu professor, eu fui subindo do lado dele, ele explicando e eu aqui gravando. Tome. São 10 minutos de vídeo. 10 minutos de vídeo, ele explicando aquele caminho, o caminho que faziam lavando-se no tanque e indo ao templo adorar. Irmão, aquele cego fez aquele caminho. Ele lava e ele vai depois para o templo adorar e depois vai ser colocado para fora do templo. Jesus fez aquele caminho. Foram quantos metros, irmãos? 700. A gente não está aqui, você não está daqui, porque aqui é o simbolismo. Aqui é o simbolismo. Diga assim: simbolismo. Pronto. Quem está simbolizando Siloé. Você não está a 20 metros daqui. Só que eu preciso fazer esse caminho. E eu estou aqui em Siloé. Eu estou aqui porque eu preciso que Deus lave e me cure. E uma questão minha. Você tem alguma questão? Venha para Siloé, irmão. Eu desafio você. Aquele cego caminhou. Eu desafio você a sair do seu lugar e apresentar aqui nesse altar. O que você tem, o que você precisa que Jesus cure. Adora.
está apresentando a sua casa ao Senhor. Você recebeu o barro. Você está lavando em Siloé. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Aqui estamos nós, Pai, num ato profético. Aqui estamos nós num ato de fé. Aqui nós estamos, Pai, no teu altar, porque aquele homem caminhou, subiu. E aqui estamos nós, Pai. Nós descemos ao teu altar. Ah, Senhor, tem tantas pessoas aqui que precisam que o Senhor traga a cura física, cura o sangue do teu povo, cura o pulmão, cura o intestino, cura o estômago, cura os ossos, cura os olhos, cura os ouvidos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, de curas físicas, tantas que nós precisamos, lançamos sobre teu altar. Mulheres, Pai amado, que desejam ser mães e não conseguem gerar, Pai, essas águas simbolizam as águas da cura. Quantos homens precisam ser pais e não conseguem gerar? Pai, essas águas hoje é água de fertilidade, é água de cura, Pai. Senhor amado, em nome de Jesus, faz brotar, Pai amado, o milagre na vida dos teus filhos, na área que eles precisam. Pai, tem pessoas aqui que chegam aqui, Pai amado, com as emoções à flor da pele. Tem pessoas que chegam aqui, Pai, com as emoções que precisam ser reguladas. Pai, nós declaramos agora a tua palavra. Vem, Pai amado, e opera um milagre, Pai. Opera um milagre. Arranca todo o complexo de inferioridade. Faz uma mudança no coração. Arranca, Pai amado, toda síndrome do pânico do coração das pessoas. Toda palavra contrária, negativa que foi lançada, nós, Pai amado, depositamos no tanque de Siloé, no tanque do enviado. Pai, em nome de Jesus, vem com a tua resposta para esse povo de fé. Vem com a tua resposta para essas mulheres de fé. Vem com a tua resposta para esses homens de fé, Senhor. E ao sair desse lugar, Pai, nós possamos dizer: o Senhor fez. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o enviado de Deus. Louvado seja aquele que é digno de abrir o livro. Louvado seja aquele que nos curou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quem crê diz. Se você crê, aplauda o nome dele. Volta para o seu lugar celebrando, irmão. Trazer a sua luz sobre tua família. Clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família. Eu creio, irmão, que algo moveu hoje na vida de algumas pessoas nessa noite. Eu creio que algo moveu na vida de algumas pessoas. A história bíblica, ela vai nos contar que aqueles homens religiosos que se achavam tão perfeitos, achavam que estavam dizendo assim: cara, não é possível que você recebeu esse milagre, porque você é um pecador. Eles se achavam muito melhores. Olha o que é que diz João capítulo 9, versículo 31. Olha o que aqueles homens disseram. Não, versículo 30, versículo 29. Versículo 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde vem. Referindo a Jesus, né? O homem lhe respondeu: isso é de fato surpreendente. Não sabeis de onde ele vem, mas ele abriu os meus olhos. Vocês não sabem, vocês que são religiosos, vocês não sabem, mas um negócio eu sei, ele me abriu os olhos.
né? Me abriu os olhos. Aí o 31. Sabemos que Deus não atende pecadores. Será? Será? Sabemos que Deus não atende pecadores. Sabe o que é isso? Peso da religião. Mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, ele atende. Ele atende os dois, irmão. Atende os dois. Pastor, Deus atende a pecador? Atende a mim, irmão. Atende a você. Somos pecadores, sim ou não? Ninguém ainda está com o corpo glorificado aqui. Somos pecadores. E aquele que fizer a vontade de Deus, ele atende? Também. Por que ele atende pecadores? É porque eles merecem? Não. É por um negócio chamado graça. É por um negócio chamado o que, irmãos? Graça. É por outro negócio chamado, sabe o que, irmão? Misericórdia. Graça, misericórdia. E é decorrente de um negócio chamado, sabe o que? Amor de Deus. O amor, graça, misericórdia. Deus atende a pecadores. Na verdade, Ele atende a todo aquele que clamar pelo nome de Jesus. Porque todo aquele que confessar a Jesus com a sua boca e crer com o coração, esse será o quê? Salvo. Agora tem um negócio. Antes pecador, criatura imperfeita, mas agora nascido de novo. Prática do pecado fica para trás. Se você entregou sua vida para Jesus, se você diz que entregou sua vida para Jesus, e se sua vida não mudou, tá bom de você vir aqui entregar a vida de novo para Ele. Porque real conversão é acompanhada de mudança. É acompanhada de perfeição? É perfeição? Não, irmão, é de mudança. A gente vai melhorando. Vai melhorando. É por isso, irmão, vê só. Estava conversando ontem com uma pessoa e falando sobre quase uma mística que existe em alguns lugares, aqui não. Para que a pessoa ser batizada tem que estar 100% preparada, tem que ser quase perfeito. Não, irmão, para você ser batizado, a gente orienta em algumas questões, mas é assim, sabe o que é que precisa? Você ter declarado a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e entender o que é o batismo. Perfeição? Não. Agora, santificação, processo, aos poucos. Agora é preciso tomar uma decisão. Diga assim, decisão. Decisão. De quê? De abrir o coração para Ele. De declará-lo como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Senhor e suficiente Salvador. Pastor, eu preciso declarar Jesus como Salvador e tenho que guardar o sábado. Não, irmão. É religião. E nem é bíblico. Patos para uma outra mensagem. Pastor, eu preciso entregar minha vida para Jesus e eu preciso me sacrificar. Eu preciso carregar peso nas costas. Eu preciso me martirizar. Não, irmão. Isso é religião. E nem é bíblico. Pastor, mas eu preciso entregar minha vida para Jesus e fazer as boas obras. Não, meu irmão. Isso é religião. As boas obras vêm porque nós entendemos que precisamos fazer bem ao próximo, mas isso não me leva para o céu. Sabe o que é que vai colocar o meu e o seu nome no livro da vida? É entendermos que somos pecadores, mas precisamos da graça e da misericórdia de Jesus. É isso daí. Isso coloca o nosso nome no livro da vida. Eu não posso deixar de perguntar se nesse lugar tem alguma pessoa que precisa declarar a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, eu tenho que colocar alguma coisa em ordem? Não, lembre da palavra. Você tem que vir como você está. Porque o Senhor é quem vai transformar você. Venha como você está, mas não vai permanecer como você estava.
Tem alguma pessoa que precisa entregar sua vida a Jesus? Ou reconciliar com Ele? Ou reconciliar com Ele? Tem alguma pessoa? Igreja, se você puder, feche os olhos e ora. Tem alguém que precisa declarar Jesus como Senhor da sua vida? Ou reconciliar com Ele? Ah, Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, apresento cada pessoa que ouviu a Tua palavra. Que o Senhor traga novas oportunidades a esse povo, Pai. E que eles possam ter o nome deles escrito no livro da vida. Oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: eu quero convidar os irmãos diáconos aqui presentes.